CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e neste primeiro episódio de 2023 do CRP Cast, marcamos os 10 anos do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. 10 anos de impunidade. Causadora de dor, a impunidade fere a humanidade de todos, pois fragiliza a garantia de segurança e justiça que é prevista à sociedade. A impunidade também cria obstáculos na transmissão da memória e potencializa a dimensão traumática de um desastre. Essa potencialização torna o sofrimento contínuo e incessante, debilitando a saúde mental das pessoas afetadas. Para falar sobre esse sentimento e do envolvimento da psicologia não somente no caso Kiss, mas também em outras situações de impunidade, contamos com a participação das psicólogas Ariadne de Andrade dos Santos, Bruna da Silva Osório Pizarro, Vanessa Soles Pereira e Maíra Brum Rieck. O psicólogo Gabriel Rovadowski Barros media a roda de conversa. Nas locuções, temos a colaboração do conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes. CRP destaca. Olá, eu sou o conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes e por atuar na região de Santa Maria faço parte do grupo de trabalho KISS do CRP-RS. Desde 2013, a psicologia está junto a familiares de vítimas e sobreviventes do caso Boate Kiss na luta por justiça. No final do ano passado, o Conselho Regional de Psicologia instituiu um grupo de trabalho para organizar as ações que marcam os 10 anos do incêndio e os 10 anos de impunidade. Ao longo de 2023, o desastre de Santa Maria será pautado em diferentes espaços, buscando engajar a categoria na luta pela garantia dos direitos humanos e contra a omissão das ações do Estado. Fique atento! Para marcar os 10 anos do incêndio na Boate Kiss, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, o coletivo Kiss, que não se repita, e o coletivo de psicanálise de Santa Maria organizaram uma extensa programação em janeiro, incluindo debates, apresentações artísticas, vigílias, atos ecumênicos e ações de homenagens. Em destaque na programação, a campanha Tempo Perdido. A iniciativa apresenta fotos que simulam, por meio de recursos de inteligência artificial, como estaria a fisionomia de 8 jovens que perderam a vida na Kiss. Também haverá um painel que irá reunir mães da Boate Kiss com mães da Boate Cromagnon de Buenos Aires, outro episódio trágico de incêndio, este ocorrido em 2004. Outros espaços irão debater os aspectos jurídicos do caso Kiss, que segue impune, e a importância de se manter a lembrança viva para prevenir novos desastres. A programação completa e os desdobramentos dessas atividades podem ser acompanhados nas redes sociais da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, do coletivo Kiss, que não se repita, ou do CRP-RS. Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? A pergunta é o ponto de partida para falarmos sobre os efeitos reais e simbólicos do incêndio. O convite a responder esse questionamento por meio de texto, vídeo, áudio, foto ou poema está sendo feito pelo eixo de trabalho KISS do coletivo de psicanálise de Santa Maria. Para o coletivo, existem momentos em que as palavras constroem sentidos, nos permitem organizar nossos mundos particulares
particulares e nos orientam como verdadeiras bússolas, traçando o mapa de nossas vidas. Outras vezes, as palavras simplesmente nos faltam, pois não conseguem nomear ou explicar a dificuldade inerente a uma experiência traumática. As dores e os sofrimentos gerados pelo incêndio na Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, são um exemplo disso. O coletivo de psicanálise de Santa Maria propõe fazer furos no silenciamento e construir o registro de uma memória coletiva, abrindo espaço para a elaboração desse acontecimento marcado por dor e sofrimento para que nunca mais se repita em lugar nenhum. Acesse o site do CRPRS e saiba como participar dessa iniciativa. Arte Psi. No Arte Psi desta edição, apresento o documentário que relata o sofrimento de pais de vítimas e sobreviventes do incêndio. Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, é uma série documental da Globoplay, dirigida pelo jornalista gaúcho Marcelo Canelas e realizada em parceria com o coletivo audiovisual de Santa Maria, TV Ovo. A docu-série traz ao público depoimentos exclusivos e imagens inéditas da noite do incêndio e reconstrói a sucessão de acontecimentos que levaram à morte de 242 pessoas e feriu mais de 600. A produção ainda retrata a luta por justiça, além de mostrar todas as reviravoltas do processo judicial. A obra tem roteiro de Fernando Rinco e Gabriel Mitani, direção de produção de Clarissa Cavalcante e produção de Andrei Frasson. Na Netflix, é possível acompanhar a minissérie Todo Dia à Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Inspirada no livro homônimo escrita pela jornalista Daniela Arbex, a obra ficcional narra o desastre em 5 episódios que já estão disponíveis pelo serviço de streaming. Psi o quê? De que forma todos nós estamos ligados à história do incêndio da Boate Kiss? Como se dá essa responsabilização coletiva pelas consequências de um desastre tão devastador e ainda impune no âmbito da lei? A luta por justiça é uma luta coletiva, principalmente da comunidade de Santa Maria. Convidamos a psicóloga Ariadne de Andrade dos Santos a falar sobre o sentimento de pertencimento que está relacionado a este caso. Ariadne é psicóloga, psicanalista especialista em clínica psicanalítica pela UBRA de Santa Maria e em problemas do desenvolvimento na infância e na adolescência pelo Centro Lídia Coriati de Porto Alegre. Compõe o coletivo de psicanálise de Santa Maria. Olá, gostaria de cumprimentar os ouvintes e agradecer a oportunidade de estar aqui no CRPcast pensando nas questões da Kiss com vocês. Há alguns meses temos trabalhado no eixo Kiss do coletivo de psicanálise de Santa Maria a pergunta onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013. Entendemos que tem sido através dela que as pessoas ao longo desses 10 anos começam a falar sobre o incêndio na Boate Kiss. Ela é um ponto de partida comum para quem vive ou já viveu em Santa Maria ou não. Essa pergunta pertence a nós e a esse acontecimento e carrega a potência de nos ligar a ele. Onde você estava nos posiciona em 2 tempos simultaneamente. Podemos ler onde você estava, remetendo ao passado, e no ato de enunciar a pergunta no presente, podemos ler onde você está frente a esse acontecimento. É uma pergunta que nos convoca a olhar para o lugar geográfico em que a gente estava naquela noite terrível, mas sobretudo do nosso lugar subjetivo e de como nos afetamos por tudo o que aconteceu e que ainda acontece. Ela nos convoca a nos olhar de dentro e não de fora da tragédia. Portanto, essa pergunta leva a pessoa que inicialmente não se sente parte ou pertencente a ressignificar o seu lugar no âmbito coletivo. Se reconhece aqui, através da pergunta, o lugar comum, mesmo com todas as diferenças de experiências e formas de lidar com a dor e sofrimento frente a esse acontecimento. Desde setembro do ano passado, o Eixo Kiss endereçou à comunidade um formulário para quem quiser responder essa pergunta. Os retornos que a gente tem tido nos mostram como um evento traumático, que é esse acontecimento que rompe radicalmente com o arranjo dos modos habituais de vida, pede por um trabalho de compreensão e reconstrução, singular e coletivo dos nossos mundos.
Essa pergunta mostra a força da linguagem, que mesmo em situações extremas resiste quando escutada e tomada na sua importância. Essa pergunta, ela se torna ainda mais importante de ser lembrada diante da falta de responsabilização no âmbito da lei. A esperança depositada na cena judiciária converteu-se em descrédito. A impunidade fragiliza as seguranças e a justiça previstas na sociedade. As lutas assumidas por sobreviventes, familiares, amigos e profissionais envolvidos, com o tempo passaram a ser questionadas e rechaçadas por aqueles que não querem ver as cinzas que esse incêndio ainda deixa. Frases ilusórias dirigidas aos grupos que lutam nesses 10 anos de que superem totalmente o que aconteceu é um exemplo dessas contestações simplistas que denunciam a dimensão traumática de uma impunidade na esfera coletiva. Não podemos confundir superação com elaboração de perdas e nem com silenciamento. Do que nós não podemos falar, também não podemos compreender. Precisamos colocar a pergunta a quem rechaça os movimentos de luta, de maneira a incluir essas pessoas no processo e convocar elas a se sentirem pertencentes a ele. O trabalho de luto e elaboração somente é processado singularmente se houver reconhecimento social. A responsabilização coletiva e o sentimento de pertencimento em relação a KISS somente acontecerá se as pessoas se deixarem afetar. A pergunta onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013 é tão importante porque abre espaço para a escuta uns dos outros, para a partilha, para o testemunho e para o resgate de memórias e construção de futuro, para que isso nunca mais se repita, como está colocado no slogan da programação dos 10 anos. Roda de conversa. A roda de conversa deste episódio irá discutir o impacto da impunidade nas subjetividades, de que forma o sentimento de injustiça retarda o luto e a elaboração de um acontecimento como o incêndio na Boate Kiss. Como a psicologia está envolvida na construção de uma memória coletiva, na luta pela responsabilização dos culpados, na efetiva implementação de políticas que impeçam que algo semelhante se repita? Como formações do inconsciente podem convergir em articulações individual e coletiva que promovam vida? Para refletir sobre essas questões, convidamos o psicólogo Gabriel Rovadowski Barros, sobrevivente do incêndio na Boate Kiss, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, integrante do GT Kiss do Conselho Regional de Psicologia, a mediar essa roda de conversa. Como convidadas, temos as seguintes participações: Bruna da Silva Osório Pizarro, psicóloga, mestra em psicologia com ênfase em psicologia da saúde, ex-conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, integrante do GT Kiss do Conselho Regional de Psicologia e do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria. Vanessa Soles Pereira, psicóloga, mestre em educação, documentarista, psicanalista membra da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, do Instituto APPOA, do Museu das Memórias Impossíveis, do coletivo Testemunhos da Pandemia e do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria. Maíra Brum Rieck, psicóloga psicanalista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e do Instituto APPOA. É idealizadora e coordenadora do Museu das Memórias Impossíveis. Olá pessoal, eu sou o Gabriel, estarei mediando a nossa conversa hoje com a temática de impunidade e sofrimento psíquico. E a nossa conversa de hoje serve também para marcar os 10 anos do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. Estou na companhia da Bruna, Vanessa e Maíra, que são minhas companheiras já de longa data também nesse movimento, e acreditamos que seja importante a gente compartilhar um pouco das nossas experiências e disso que nos uniu ao longo desse tempo e ao longo desse movimento, eu encontrando elas numa situação enquanto sobrevivente, enquanto psicólogo, enquanto presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. E hoje estamos aqui para debater um pouco sobre quais caminhos futuros para seguir compondo esse movimento enquanto categoria psi, enquanto cidadãos, enquanto pessoas politicamente ativas em seus contextos que habitam. Portanto, gostaria de começar endereçando a primeira pergunta à Bruna. Bruna, de que forma tu vês teu pertencimento à história e à memória da KISS se transformar nesses 10 anos, desde o papel enquanto psi em 2013
e hoje atuando não somente na clínica, mas num viés social e político? Bom, nesses 10 anos, eu percebo que foram vários momentos diferentes de atuação e de pertencimento. Se partimos da pergunta onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013, eu estava me sentindo convocada como psicóloga a estar junto a uma tragédia jamais imaginada que acontecia na cidade, que eu vim para estudar, iniciar e fixar meu trabalho e minha vida. Em 2013, a minha atuação estava fortemente vinculada ao CRP e foi desse lugar que eu atuei e me vi, na gestão, compondo a equipe de organização das atividades do gerenciamento da crise. Eu participei da Conferência de Proteção e Defesa Civil Estadual e Nacional, representando a categoria, dei suporte técnico em outra situação de emergência e desastre fora da cidade, e depois de intensos 3 anos eu me afastei. Eu precisei me afastar para viver a minha maternidade, que a cada 27 de janeiro vinha em outro sentimento que ainda eu não conseguia nomear. Era os outros lugares que eu pertencia e nem mesmo me dava conta, que de alguma forma eu neguei. Chegando próximo dos 10 anos da KISS, com um júri anulado, a convocação chegou a mim novamente. Após a escuta do Gabriel no coletivo de psicanálise na qual integro, eu entendi que não era só a Bruna psicóloga que viveu isso tudo. Eu precisei me reposicionar e me perguntar novamente onde eu estava no dia 27 de janeiro de 2013. Agora, de uma outra forma, eu vi que eu era também uma mulher jovem, que estava numa festa, que poderia ter ido aqui naquele dia, naquela noite, que soube do incêndio enquanto ele acontecia, que não quis ir lá ver, que negou que aquilo estava acontecendo, até chegar o dia do domingo, do sol escaldante, junto com a realidade. Com a dor, com o silêncio e os gritos que perpassavam a cidade, que perdeu pessoas e que também sofre os efeitos de uma cidade que viveu isso. Eu fui convocada agora a refletir sobre um trauma que também é meu, independente da minha profissão e lugar de cuidado. Hoje eu compreendo que o meu lugar político enquanto cidadã é resgatar a memória, auxiliar na narrativa dessa história, não dando respostas, mas fazendo perguntas que possam reposicionar as pessoas aos efeitos desse incêndio. Eu quero que a minha filha, que nasceu em Santa Maria, compreenda o quanto a impunidade não pode ser aceita, o quanto que esquecer não é o caminho que entendo que seja saudável, pois aquilo que a gente não elabora retorna de alguma maneira. Além disso, eu quero que ela, todos e todas, estejam seguros nas nossas boates, que os diferentes esferas se responsabilizem pelo ocorrido, que possamos falar, gritar e expressar nossas dores juntos e juntas para a gente poder construir esse futuro. Muitos jovens como eu poderiam ter seguido suas vidas sem essa brusca interrupção, porque não foi um acidente. E o meu pertencer é uma mistura de tudo isso, de todas que eu fui e que sou. Resgatar a memória e construir o futuro é o slogan do evento que marca o início dos 10 anos desse incêndio. E é isso que eu entendo que é importante fazer agora. Lembrar, reposicionar, entender que pertencemos, mesmo que de lugares diferentes. Obrigado, Bruna, pela tua resposta, e ela é uma resposta que justamente traz essa sensação e transmite essa sensação de um pertencimento cada vez mais amplo à medida em que a gente se depara com o nosso percurso nesse meio, porque é nítido o quanto a afetação ela se torna cada vez mais ampla pelo que se aconteceu à medida que a gente nos dá o fôlego de nos permitir sentir os efeitos desse percurso, e ao mesmo tempo vejo que a psicologia enquanto categoria, ela também se transforma à medida que foi submetida às práticas de cuidado à época e sofre os efeitos da tragédia à sua maneira enquanto categoria, enquanto formas de atuar e formas de cuidar. E dentre essas frentes de atuação diversas que são possíveis nesse contexto, para além de uma clínica, como mesmo tu vem trazendo uma atuação muito mais de uma existência e ato político, né, no próprio fazer psi, uma das palavras que acompanha e que tu mencionaste na tua resposta é a impunidade. E essa palavra parece pertencer a um outro campo de atuação que não o psi, mas nós vemos que justamente por promover esse debate e essa roda sobre impunidade e sofrimento psíquico, a gente percebe o quanto essa impunidade parece ser uma categoria que inaugura uma espécie de sofrimento que ocorre em outro tempo após o acontecimento da tragédia, ou então do desastre, a se falar em termos psi. Por isso, eu endereço a pergunta seguinte à Vanessa, para justamente direcionar a questão da impunidade. Vanessa, quais os efeitos da impunidade na saúde mental e como a psicologia pode trabalhar e discutir sobre esse tema? Oi, pessoal. Queria dizer, antes de tudo, que é muito importante para mim estar aqui com vocês, né, meus colegas de trabalho, que me sinto acolhida e de alguma maneira, assim, né, o trabalho dos três
influenciaram muito na minha retomada também com esse trabalho da KISS, né, fazendo parte também do coletivo de Psicanálise Santa Maria, onde nós criamos, a partir daquela visita do Gabriel, né, numa tarde, numa roda de conversa, inauguramos o Eixo KISS, né, para nos voltarmos, para quem tivesse interesse e condições, claro, né, a essa questão, né. Então é bastante importante, né, estarmos juntos também, né, nessa roda de conversa, podendo abrir um pouco mais, né, esse debate, que eu acho super importante. A impunidade, ela tem efeitos devastadores, né, no campo individual, por ter sido algo, né, uma tragédia dessa proporção, né, traumática, individual no sentido que ele traz, a impunidade provoca uma duplicação da dor, né? Além da perda, há aquele sentimento de indiferença, né, que vem do campo social, né, como se essa perda fosse individual e não dissesse nada, né, das nossas instituições e da nossa forma de viver em sociedade. Então esse acho que é um ponto bem importante, e já abrindo, né, já vai trazendo essas outras questões que são, acho, algo bem pontual de trazer nesse tempo, né, são 10 anos, isso tem um marco, e hoje a gente consegue ampliar isso para essa responsabilidade social, né. Então, já que não há, né, ou há uma falta de justiça, nós precisamos contar com o outro, falando aqui na nossa categoria, então, com os nossos pares, inclusive para fazer o trabalho de escuta, de sustentação, de amparo, né, a esses que viveram isso diretamente. E a gente tem feito uma pergunta, várias perguntas, na verdade, né, mas uma delas, que é: silenciar seria um ato equivalente a descansar? Porque a gente tem escutado, na medida que o tempo passa, alguns julgamentos no campo social que são também uma consequência dessa impunidade, né, já que isso não se deu no âmbito da lei, um julgamento, né, ao seu rigor, isso acaba promovendo certos julgamentos no campo moral. Ah, já passou, vocês estão nisso ainda, vão descansar, vocês não deixam de descansarem, e assim poderíamos, né, seguir com muitas dessas que eu chamo, né, de julgamentos morais, assim. Então, acho que agora é o momento de nos perguntarmos qual é a nossa responsabilidade, né, nesse trabalho com o trauma e o luto coletivo. Como fazer desse luto interditado, né, porque é uma ferida aberta, né, se não há justiça é uma ferida aberta, de difícil reconstrução. Tem um interdito do luto, né? Então a gente vem trabalhando, né, numa aposta de que o reconhecimento do outro para essa dor é fundamental para que isso consiga ser superado. Obrigado, Vanessa, pela resposta, e creio que é com base nessa percepção do campo social, inferindo dores de diversas formas, né, através da palavra que circula justamente a cidade, principalmente, que tem sido base de escuta, principalmente do coletivo de psicanálise específico do Eixo KISS, a partir do ano passado, que começaram os trabalhos, e atualmente vem se preocupando justamente com essas palavras que circulam, e principalmente com essas palavras que são interditadas no campo social, especialmente na cidade de Santa Maria. E é através dessas práticas de escuta que surge a palavra enunciada por aquela vítima, por aquela pessoa que passou por uma situação que segue impune e que busca justamente cruzar esses obstáculos que a impunidade cerceia, de certa maneira, na linguagem, nesse campo de habitação social, né, que é o senso comum, onde a pessoa vive o seu cotidiano e, por consequência, se depara, se debate com os silêncios que estão pelo caminho. E a Maíra vem trabalhando em diferentes contextos com a prática de testemunho, de diferentes contextos onde a impunidade também permeia e faz sentir seus efeitos, né? Então, endereço essa próxima pergunta à Maíra, que diante de tantas situações de impunidade que vem desde a construção da nossa história até os dias de hoje, qual que é a potência do testemunho como intervenção? Oi, pessoal. Vou começar pelo que a Vanessa falou, do deixa descansar. Quem quer descansar? Porque a vítima de um trauma não descansa.
quem quer descansar são as pessoas que cometeram crime, né? Então a gente tem que resistir na palavra, resistir no testemunho. A psicologia e a psicanálise, uma certa psicologia, uma certa psicanálise que se coloca como neutra, que a neutralidade só mantém o sistema político vigente. E quando a gente não concorda com o sistema político vigente, seja ele qual for, a gente tem que falar, a gente tem que testemunhar. E o testemunho sempre vem dos vencidos, seja o da Segunda Guerra. Se os testemunhos dos judeus não tivessem chegado, a gente não ia saber das câmeras de gás, não saberia dos campos, a gente não saberia de nada. Se as vítimas da ditadura militar no Brasil não tivessem falado, a gente também não saberia. Hoje a gente sabe que teve roubo de bebê na ditadura, que nem na Argentina. A gente sabe que os números não fecham e que tem corpos espalhados por todos os lados que a gente não encontra. E essas pessoas falaram e falam. E cabe, sim, à psicologia não ser neutra, porque a psicologia nunca pode ser neutra no campo onde tem violência. O trauma, ele nunca é individual, ele é sempre coletivo e ele tem que ser acolhido. Nós somos uma sociedade humana, uma comunidade, e a gente tem que acolher o trauma e fazer alguma coisa com isso, para que nunca mais se repita, porque o Freud nos ensinou muito bem, tanto no campo individual como no campo coletivo, quando a gente não lida com uma violência, ela volta no real. A gente sabe disso. A gente viveu o Bolsonaro porque não lidou com a ditadura militar. A gente vive o racismo até hoje porque não lidou com os nossos antepassados genocidas. E isso volta, a gente transmite, a gente sabe disso, a gente sabe na clínica e a gente sabe no campo social. E ele não tem separação entre clínica e social. Isso é moebiano, né? Como a gente muito bem sabe. Eu e a Vanessa, a gente vem escutando o Gabriel no Museu das Memórias Impossíveis desde maio de 2021. Às vezes uma vez por semana, depois a gente ficou mais tempo longe, para criar essa possibilidade de um testemunho coletivo para fora que vai ser feito esse ano. O efeito de escutar o testemunho do Gabriel foi muito importante para mim, porque eu tinha escutado muitas histórias de violências mais óbvias, num certo sentido, né? Muita ditadura, pessoas torturadas, enfim, não vou entrar aí. O do Gabriel, para quem eu não sou de Santa Maria, sou de Porto Alegre. Quando chega, vem com a palavra acidente. Não é um acidente, como muito bem foi colocado. O crime de impunidade no Brasil, tudo é acidente, tudo pode, né? Dá um jeitinho ali, faz um gato lá, e tudo vai acontecendo, as pessoas vão morrendo, e não tem nenhum responsável. É um crime, mesmo que não tenha tido a intenção do crime, é um crime, né? Se eu mato alguém sem querer, eu vou responder por isso judicialmente. Mas não é tão sem querer, né? Porque, enfim, não vou entrar muito nisso. O efeito de escutar o Gabriel me fez entender que não era individual o trauma dele. Ele era da cidade inteira, porque as pessoas afetadas por essa tragédia, elas são até hoje violentadas pela cidade ou parte da cidade. Isso me chamou muita atenção. Por que a cidade quer calar essas pessoas? Por quê? Por que tu vai violentar alguém que já está traumatizado? Por que tu não vai dar espaço de escuta para essas pessoas? Por que incomoda essas pessoas falarem? É uma interrogação que fecha o nosso debate e, para ressaltar a importância do testemunho, se essa conversa entre nós três e com o público está acontecendo nesse momento, é justamente porque o testemunho está tendo esse efeito e está tendo esse alcance. É a partir da palavra que eu venho construindo com vocês, pela ajuda, pelo auxílio que é prestado de terem ouvidos disponíveis e corajosos por muitas vezes, porque que a gente vai desbravando esse campo de um silêncio coletivo e fazendo furo, justamente aí onde a palavra encontra dificuldade de respiro. Com isso, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Peço que acompanhem nas redes sociais o Coletivo de Psicanálise de Santa Maria, onde vocês podem acompanhar o trabalho do Eixo KISS, vem realizando desde o ano passado. O Museu das Memórias Impossíveis faz parte da Associação de Psicanálise de Porto Alegre e que acompanhem as redes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, onde nós, enquanto entidades, enquanto instituições juntos, acreditamos
acreditamos, sim, que a saída, antes de falar, elas encontram uma saída principalmente nos ouvidos de quem está disposto a encarar com coragem a palavra que vai se formando nessa relação que é feita entre as pessoas. Então, por isso, agradeço a presença de vocês, agradeço a você, ouvinte, nesse momento, e o convoco também a fazer parte para ampliar o alcance do nosso testemunho. Esperamos que tenham gostado do 29º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com os novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.